trecho nesse projeto de lei que é bastante polêmico, que a gente vai esclarecer agora com a nossa entrevista, que é a criação de um auxílio, chamado auxílio reencontro, né? Que é um benefício, uma espécie de salário, um pagamento, né? Para pessoas que conseguirem, de alguma maneira, abrigar outras pessoas que estão em situação de rua. E não vale só para parente, não. Pode ser até para amigo, né? Pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa que tem laço de sangue com você, que não tenha. Só que assim, esse projeto, do jeito que está desenhado agora, ainda não está muito claro como vai funcionar. Precisa de regulamentação, tem que escrever as regras. E a secretaria que vai ficar responsável por isso e vai explicar para o nosso ouvinte quais serão esses parâmetros é a Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos. Secretário Alexis Vargas já está com a gente aqui ao vivo na Rádio Bandeirantes para conversar com o nosso ouvinte. É interessante, Ana, que não deve demorar muito a sair uma regulamentação em cima disso, exatamente pelo que você começou colocando para a gente. A celeridade que esse assunto foi tratado, né? Foi tudo muito rápido, não é? O secretário já está conosco? Já, bem-vindo, secretário, boa tarde. Oi, secretário, boa tarde. Boa tarde, Joel, boa tarde, Ana, boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Boa, secretário, é claro que a gente vê com bons olhos uma ideia como essa, mas nós precisamos entender como que ela vai funcionar de fato. A começar pela fiscalização. Vamos supor que um cidadão diga que realmente acolheu determinado morador em situação de rua e ele vai passar a receber uma grana por isso, né? Qual o valor dessa grana? Tem um valor estipulado e como que isso será fiscalizado mesmo, para garantir que a ideia do projeto está sendo colocada em prática e sendo cumprida mesmo? Bom, Joel, primeiro agradecer o convite, é um prazer estar aqui de novo com você. O projeto, Joel, ele parte da premissa de que a gente tem que olhar a população em situação de rua de acordo com a sua diversidade. A gente sempre teve com uma resposta única criar vaga em abrigo, e isso nitidamente não está suficiente. Além dos dados aí de agravamento da situação econômica do país, causados pela pandemia e por outras situações, como vocês estavam mencionando aí agora há pouco, a gente tem uma ampliação da população em situação de rua durante esses últimos 2 anos, aumentou 7.500 pessoas na rua, a gente atingiu aí 31.800 pessoas em situação de rua, segundo o censo que fizemos aí e ficou pronto na virada do ano. Estudamos os motivos que levam as pessoas a entrar em situação de rua e vimos que a gente tem que criar outras soluções novas, e uma ideia que foi o próprio prefeito Ricardo Nunes que teve, foi da gente apostar no vínculo familiar como um instrumento potente aí de reencontro da pessoa com a sua autonomia, com a sua família, e que possa ser um caminho para tirar ela da situação de rua, que é a pior degradação, pior violação a direitos humanos que se pode ter. A situação mais miserável que tem é a pessoa chegar à situação de rua. Então, definimos aí novas formas de atender. Aprovamos aí nessa lei também a Vila Reencontro, unidades habitacionais para moradia de famílias. Vamos priorizar aí agora famílias, em especial famílias com crianças na primeira infância, mas vamos criar mais vilas e conforme tendo mais vagas, vamos atendendo mais público, mas vamos priorizar famílias nesse primeiro momento. Muitas famílias entraram em situação de rua aí nesse período da pandemia. A preocupação do prefeito Ricardo Nunes e de toda a equipe aqui é a gente conseguir retirar essas pessoas da rua e devolver um lar, uma dignidade, renda. Quanto que seria um auxílio desse, secretário, para uma pessoa que acolher, por exemplo, uma família com um casal e 2 crianças? Estamos fazendo alguns estudos, tem alguns cenários aqui, a gente ainda não fechou exatamente o valor com o prefeito, temos algumas possibilidades aqui em estudo e vamos anunciar. Mas qual seriam essas possibilidades? Quanto aproximadamente? Algo próximo, assim, para a gente ter uma ideia? Variando de quanto a quanto? Porque para a gente entender se pode substituir talvez um aluguel, alguma coisa assim, né? Porque vai ser um auxílio com as despesas, né? Eventualmente ele pode chegar até o valor completo de um aluguel, vai ser um auxílio com as despesas. A ideia aqui, o conceito de família, vocês mesmos já mencionaram, um conceito abrangente, ampliado, não é só o núcleo familiar tradicional, não é só pai e mãe, cônjuge e filhos, mas é também uma família mais estendida, pode ser um irmão, um primo, um tio, uma avó, um avô. Porque na prática, o que eu estou querendo saber é o seguinte, secretário, desculpe. Imagina o cara que tem uma casinha ou um barracão para alugar.
e esse espaço está vago. Vamos supor que ele alugue ali normalmente por 700 ou 800 reais. Ele pode oferecer esse espaço para uma família se abrigar. Esse cidadão, dono desse imóvel, ele tem condição de receber esse auxílio nessa condição? Sim, tem condição. O valor ainda vai ser definido, mas essa possibilidade está em aberto. Estamos focando aí na família. A gente tem, entre as pessoas em situação de rua, 31% declara que está na rua por problemas familiares. Ou seja, a gente tem 70% que não tem essa questão. Mas, além disso, mesmo esses 30%, a prefeitura não vai só dar esse auxílio financeiro, mas a gente vai criar um serviço de buscar refazer o vínculo familiar, dar um suporte socioemocional e financeiro. O que foi aprovado em lei foi a parte financeira, vamos regulamentar aqui o serviço como um todo. A ideia muita gente que está em situação de rua acaba não procurando mais a família, a gente vê isso muito, porque ele tem vergonha, porque ele está em situação de rua, de voltar para a família. Então a gente pretende criar a casa reencontro, buscar a família dele, trazer a família para encontrá-lo, ali ele vai poder tomar um banho, comer, se preparar, ter um psicólogo aí dando um suporte para refazer esse vínculo dele com a família. A gente acha que vai conseguir ajudar muita gente com esse programa novo. Agora, secretário, pelo que eu vi no projeto de lei, não é só no caso de família, né? E o prefeito hoje, numa entrevista coletiva, falou também que esse projeto está aberto para pessoas com relação de sangue ou não, né? Familiares ou não. Então, se eu quiser, por exemplo, abrigar alguém, levar para minha casa, isso vai ser permitido? Como que vai ser feito esse controle e esse acompanhamento, até para que essa pessoa que for acolhida não seja colocada numa situação de perigo ou de vulnerabilidade ainda maior? Isso foi até questionado ontem por alguns vereadores durante a votação desse projeto, né? O que garante que esse morador de rua não vai ser colocado numa situação de perigo, de abuso, por exemplo, de trabalho forçado? Vai ter um trabalho de assistência social um pouco mais presente em cima disso, né? Exatamente. Bom, primeiro, de largada, ele precisa ter o consentimento tanto do beneficiário que está em situação de rua, quanto da família ou pessoa que vai acolhê-lo. Então, um consentimento formal de ambos. E aí, um acompanhamento pelas equipes aqui, que eu falei, até um suporte socioemocional, tanto de assistente social quanto de psicólogo, para que a gente tenha um monitoramento dessa situação e auxilie eles a retornar ao convívio familiar ou mesmo com um amigo, como a gente acabou de falar. E vamos poder expandir, quando o caso não tem vínculo afetivo, a gente fica com uma preocupação a mais, como essa que você acabou de relatar, Ana. Então, vamos ter uma estrutura que possa fazer um acompanhamento disso, com uma atenção especial para esses casos em que não há vínculo afetivo prévio, para não incorrer nesse risco maior de pessoas transformar isso num negócio. A gente vai ter uma atenção especial para isso, pode ter certeza. A gente essa regulamentação, secretário, deve ser apresentada quando? Agora no mês de julho. Nos próximos dias, então, né? Tem um tempinho Sim. ainda para que tudo isso seja feito. Agora, uma outra questão que foi levantada, secretária, sobre a conversa com grupos que fazem esse acolhimento. A prefeitura conversou com especialistas. De onde que veio essa ideia, a ideia desse projeto, que é de fato uma coisa bastante ousada e acho que por aqui, pelo menos em São Paulo, Joel, inédita, né? Eu não me lembro de ter visto algo semelhante. Inédita e como você falou, é claro que há muitos pontos que são preocupantes, mas há tantos outros que são positivos. E a discussão ela é salutar para isso, né? Sim, nosso objetivo é esclarecer porque o senão, projeto. não adianta, óbvio, a gente ficar só levantando a bola para o poder público chutar, como não adianta também a gente ficar só criticando. Essas ideias, elas são interessantes para a gente trazer para discussão, exatamente como estamos fazendo aqui. Tem um motivo de preocupação, mas tem algo que é promissor dentro dessa história. Então, por isso que a gente sempre traz pessoas como o secretário, Alex Vargas, que está aqui conosco. Pois não, secretário? A ideia realmente não é copiada ou imitada de nenhum lugar. Essa ideia inovadora foi criada pelo próprio prefeito Ricardo Nunes. E nós aqui da equipe passamos a desenhá-la aqui tecnicamente, estudando a sua construção e a sua viabilidade. Então, não temos nenhum exemplo, pelo menos não é de nosso conhecimento, algum programa semelhante a este. Foi realmente uma ideia do próprio prefeito Ricardo Nunes,
e estamos, inclusive, fazendo parceria com universidades para que elas façam a avaliação. Estamos construindo uma política pública inteiramente nova e queremos ter um acompanhamento aí acadêmico, estudos e pesquisa para ver se a gente está indo no caminho certo, se está resolvendo o problema, se está tendo uma solução boa para a cidade de São Paulo. É isso, eu estou satisfeito. Você também, Aninha? Tem mais alguma pergunta aí? Não, só acompanhar de fato, ver como essa regulamentação virá, né? Porque, enfim, os detalhes o secretário ainda não pode falar, por exemplo, a respeito do valor, regulamentação. Né? Mas, enfim, acompanhar para ver se isso vai dar certo. Só uma última questão, secretário. O projeto recebeu algumas críticas de que seria repassar a responsabilidade da prefeitura para outras pessoas no acolhimento dessas pessoas em situação de rua. Vocês veem o projeto dessa maneira também? Como que o senhor responde essas críticas a esse projeto? Ana, a Prefeitura de São Paulo, historicamente, tem dado uma resposta quase que única à pessoa em situação de rua, que é criar vaga em centro de acolhimento. A gente percebeu que isso não é suficiente e não dá conta do problema, da complexidade que é esse problema. As pessoas estão na rua por diferentes motivos e elas permanecem na rua também por diferentes motivos. Então, tem gente que está por motivo econômico, por motivo de dependência química, por motivo de perda de renda ou de trabalho. Tem uma grande quantidade de motivos que a pessoa está na rua, há uma diversidade. Então, a gente está criando soluções novas para atender os motivos e direto na causa que mantém elas na rua. Em alguns casos é renda, em alguns casos é moradia, então a gente está fazendo a Vila Reencontro, estamos fazendo também essa reaproximação com a família, ajudando a família a acolher de volta essa pessoa, de fato é um vínculo potente, aí, um instrumento potente para poder resgatar a autonomia das pessoas. Quanto à crítica dos vereadores, é importante registrar o espanto que nos causou ver os vereadores do PSOL e do PT votando contra o projeto. Na hora que a gente cria um benefício aqui, o projeto organizou toda a política de segurança alimentar da cidade, com armazém solidário, o Bom Prato paulistano, o banco de alimentos, e organizou esse benefício para essa população mais vulnerável que está em situação de rua, como as vilas Reencontro e o auxílio Reencontro. Políticas novas e que tem aí o desprezo e o voto contrário de vereadores que se colocam como defensores dessa população. Sim, uma tristeza ver isso acontecer. O problema do Brasil na atualidade, politicamente falando, é o seguinte: quem está de um lado não consegue enxergar as coisas positivas que existem do outro lado. E vice-versa. Né? Essa polarização ela nos leva a isso. Porque todos os lados têm coisas interessantes e péssimas. Todos. Direita, esquerda, até o centro, que não tem lado nenhum. Né? Então falta muito isso na política. Eu acho que pode ficar cada vez pior pelo que eu estou vendo aí. Né? Basta você sentar em uma roda para discutir determinado assunto ligado à política. Sem dúvida. Né? Você não vai conseguir chegar em lugar nenhum, porque a pessoa que pensa diferente de você, ela não vai tentar buscar as coisas positivas que você está colocando ali na discussão. E isso acontece todos os dias, 24 horas, lá na Câmara Municipal, na Alesp, em Brasília. É uma pena que essas coisas que essa situação ela está muito presente no Brasil. É uma pena mesmo. É uma pena mesmo, porque inclusive esse auxílio, o programa Reencontro já foi discutido algumas vezes com os vereadores, com o Comitê Pop Rua, com a sociedade civil. Na hora que aprova aí pequenos dispositivos para poder soltar o programa como um todo, embora nas reuniões eles demonstrem favoráveis, acham que bom, política inovadora, mas na hora de votar assume uma bandeira partidária. Não, e isso acontece do lado isso acontece politicamente falando do lado do senhor também, pode ter certeza. Se a oposição, em relação ao senhor, apresentar um projeto, não o senhor especificamente falando, mas os políticos que estão do seu lado, eles vão se manifestar da mesma forma. Então, por isso que, infelizmente, eu sou muito cético quanto à política. Infelizmente, eu falo isso quase sempre aqui, com tristeza, porque nós dependemos da política, Ana. Eu vejo esse projeto com uma certa preocupação, secretário, mas a gente vai acompanhar. E aquela coisa, a gente se preocupa, mas torce para que dê certo. Exato. Qualquer medida que venha para ajudar, mudar a situação da população de rua para melhor, que dê certo, que seja bem aplicada. A gente vai acompanhar, ver essa regulamentação e acompanhar essa fiscalização também para ver se vai dar certo, viu, secretário? Obrigada pelo seu tempo para conversar com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. E eu finalizo da seguinte forma: de tudo que a gente discutiu em cima desse projeto, a maior preocupação é de como que a grana que está sendo investida, que será investida, será fiscalizada.
para garantir a ideia do projeto. Exatamente. Porque pouco importa para mim, sinceramente, se tem um laço fraternal ou não na pessoa que está acolhendo. O importante é você colocar essas pessoas em um teto, para começar a oferecer dignidade, para depois você pensar em outras coisas. Trabalhando com aquela primeira possibilidade que eu coloquei aqui de um cidadão que tem uma casa desocupada, alugar para determinada família e a prefeitura pagar esse aluguel por um período. Exatamente. Então, acho que às vezes não necessariamente tem que ter esse lado afetivo, amoroso. É tudo muito bonitinho no mundo, mas na prática nós sabemos que nem sempre funciona. É isso. O mais importante é garantir a grana ali mesmo, a grana que está sendo colocada, que custa muito para a gente, como povo, como sociedade, ela tem que ser bem investida. Não é? Secretário, muito obrigado. Um grande abraço ao senhor. Obrigada. Eu que agradeço, Ana, Joel. Boa tarde a todos os ouvintes. E, Joel, pode me cobrar, hein? Quando eu fizer uma coisa desse tipo aí que você comentou, pode me cobrar. Estou aqui à disposição. Com certeza. Um abraço. Um abraço, boa sorte, até logo.